A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode pegar a Bíblia aí, a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia aí. Abre lá no livro de Gênesis, capítulo 32. Você já leu essa história muitas vezes, mas eu creio que o Senhor vai continuar ministrando ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 32, versículo de número 22. Amém? Todos acharam aí? Glória a Deus. Diz assim, Gênesis 32, 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e o homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou, na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Aleluia! Somente até aí, amém? Pode se assentar. Glória a Deus por todas as coisas. O tema dessa mensagem é: crescimento exige transformação. Fala para o seu irmão aí: crescimento exige transformação. Glória a Deus. Queridos, nós precisamos entender algo nesse texto. O crescimento de toda pessoa, o crescimento de todo crente, faz parte de uma jornada espiritual, porque todos que chegam em algum lugar, ele quer crescer, amém? Quando alguém chega numa empresa, ele quer crescer na empresa, amém? Quando ele chega numa escola, ele quer passar de ano, e ele vai passar de classes e de níveis. Quando ele chega numa faculdade, ele quer terminar a faculdade até o final, ele quer pegar o diploma. E quando uma pessoa chega na igreja, ela passa por uma jornada espiritual, e ela tem alguns focos, e o foco é missão e frutificação. Diga comigo: o foco da igreja é missão e frutificação. O que é isso, pastor? Missão e frutificação é o alcance de vidas, é alcançar mais vidas para Jesus. Nosso foco é batizar mais novas pessoas, amém? E também o foco da igreja do Senhor é a multiplicação, amém? Porque tudo precisa se multiplicar. Na escola tudo se multiplica, não é mesmo? Entre ano após ano, multiplica-se o número de alunos. Tá? No trabalho também, multiplica-se o número de empresas, multiplica-se o número de funcionários, a empresa cresce e multiplica tudo. Tá? E na igreja do Senhor não é diferente. Tá? Então nós temos essa missão. No entanto, para viver o novo, nós não podemos carregar uma velha mentalidade. Para viver o novo, nós não podemos carregar uma velha mentalidade. E aí, eu trouxe o exemplo aqui de Jacó para você. Jacó
Quem era Jacó, pastor, antes daquela noite, onde ele lutou com o Senhor, onde ele lutou com Deus? Ele era um homem cujo nome significava usurpador, enganador, manipulador. E ele viveu uma vida de conflitos, rivalidades com o seu irmão Esaú, fugas, teve que fugir. E ele estava sempre tentando controlar as situações pela astúcia humana. Você já viu isso em algum lugar? Você já deve ter visto, porque nós seres humanos somos assim. Nós queremos sempre controlar alguma coisa com a astúcia humana. E Jacó também não era diferente. Mas a grande verdade, tão abençoada, é que Deus tinha um plano extraordinário para Jacó. Jacó tinha planos, ele tentava caminhar pela sua astúcia humana, mas Deus tinha algo extra para ele, extraordinário, tinha algo guardado para Jacó, assim como Deus tem para todos nós. Assim como Deus tinha para mim e para você, quando estávamos andando como Jacó. Aleluia! E contudo, Jacó não podia viver o propósito de Deus sendo quem ele era. Ele não podia viver o propósito de Deus. Ele estava muito longe. Para desfrutar das promessas de Deus, ele precisava passar por um processo chamado transformação. Diga comigo, Jacó precisava passar pelo processo de transformação. Assim como você também um dia chegou e também precisou passar por esse processo de transformação, e muitas das vezes estamos passando por esse processo de transformação, assim como aqueles outros irmãos e irmãs que a Bíblia diz que ainda hão de ser acrescentados nessa congregação local, eles também precisam passar por esse processo de transformação. Então o verdadeiro crescimento, irmãos, ele começa por dentro. Diga assim, o verdadeiro transformação começa por dentro. Então presta bem atenção, Deus não muda o cenário. Deus não está interessado no cenário externo. Deus está interessado em mudar você. Deus não muda cenários, Ele muda você. Naquela noite no Vale de Jaboque, Jacó ficou completamente sozinho. Diga comigo, sozinho. Ou seja, não havia plateia, não havia distrações. Deus não começou mudando, aliás, a ameaça que vinha do seu irmão Esaú, porque ele estava no medo de encontrar com o irmão dele, porque ele tinha aprontado. E aí ele poderia falar assim, eu vou orar e Deus vai acalmar o coração do meu irmão vai chegar aqui uma bênção, me abraçando, me beijando. Deus não mudou o cenário externo. Deus queria mudar Jacó. Muitas vezes nós oramos querendo que Deus transforme cenários externos na nossa vida, mas Deus quer trabalhar algo na vida da gente, essa é a verdade. Então Deus não começou mudando a ameaça que vinha de Esaú, que era o cenário, mas Deus começou transformando o próprio Jacó, que é eu e você. É assim que Deus faz. Então, nós muitas vezes podemos cair no erro da ilusão do crescimento externo. Nós vivemos em uma sociedade que associa o crescimento, exclusivamente a conquistas externas. Por exemplo, bens, Puxa, aquela pessoa ali conquistou aquele bem. Nossa, aquela pessoa ali comprou aquela casa. Nossa, o número dele na empresa é muito alto. Olha a posição que esse homem tem na sociedade. Então, muitas vezes nós pensamos que isso é um crescimento externo, mas nem todo volume significa a aprovação de Deus. O crescimento de Jacó não foi medido por riquezas, mas por um caráter transformado. Aleluia! Quando ele encontra com Deus, quando ele tem um encontro com Deus, a vida dele começa a mudar nesse sentido. O crescimento dele não veio por riquezas, veio por uma transformação de identidade. Jacó teve uma identidade renovada. Após o quê? Após um encontro com Deus. Toda pessoa que tem um encontro com Deus, a identidade dele é renovada, a vida dele é transformada. Nós vamos ter um encontro com Deus na semana que vem. E você está tendo um encontro com Deus aqui nessa noite. Deus está aqui, amém? Deus pode mudar a sua história hoje.
Deus pode mudar a história de pessoas que você convidou para ir no encontro com Deus na semana que vem, porque aquele lugar está consagrado, está separado para que a palavra de Deus venha e vença todo o pecado. Aleluia! Para que pessoas possam ter um encontro sobrenatural com Ele. E aí, queridos, eu trouxe uma ilustração hoje aqui da pescaria. Nós temos muitos pescadores aqui, né? Pastor Domingo, Pastor Nil. Se você me levar na pescaria, os irmãos nem convidam eu. Porque eles sabem que se convidar eu, na hora que eu for jogar o anzol, é perigoso eu espetar eles. Puxar a roupa deles, rasgar. É perigoso eu pescar o que não era para pescar. Eu não sou bom nesse negócio, não. Mas tem muita gente que é boa. E aí dizem que tinha 2 pescadores e eles estavam pescando. E um dos pescadores era muito bom, assim, igual o pastor Joseni. E ele jogava, e jogava ali, e o outro também jogava e pegava uns peixes grandes, e o outro também começou a pegar uns peixes grandes. E aí ele começou a pegar o peixe, e ele olhava para o peixe, era um peixe enorme, era muita dificuldade de tirar ele. Aí quando ele olhava o tamanho do peixe, eu falava, vou devolver. E começou a devolver. E aí ele jogou e começou a pegar mais peixes maiores ainda. E aí ele olhava o peixe e começava a devolver o peixe. E aí o outro pescador ficou encafifado. Meu Deus, eu tirei essa palavra, não sei de onde. E ele ficou, meu Deus, o cara está pegando os peixes mais lindos e está devolvendo de volta. E aí o pescador perguntou para ele, olha, por que você está devolvendo esses peixes? Aí ele disse assim, é que minha frigideira é pequenininha. E ele não cabe na minha frigideira. Sabe? Às vezes nós reclamamos que não crescemos, mas o problema não é a falta de oportunidades ou de peixes, é que a nossa estrutura interna, nossa frigideira, é limitada, é desse tamanhinho, é muito pequenininho. Querido, mudança externa versus transformação interna. Mudar por fora sem transformação interna é como pintar uma parede com infiltração. Nessa parte eu sei fazer. Essa parte eu sei fazer, eu sei pintar, sei trabalhar uma infiltração, né? Mas se você pintar a parede sem tratar a parede, vai vir o tempo de umidade e vai destruir tudinho, vai cair tudo. Então maquia por alguns dias, mas depois o problema reaparece. Vira e mexe, você vai bater lá, vai estar fofo, vai cair. Então, sem a raiz tratada, uma pessoa volta ao velho padrão quando a pressão aumenta. Você já viu quando a pressão aumenta na vida de alguém? A pressão vem, ou aquele pecado que o visitava, começa a visitar de novo e a pressão vem. E se a frigideira for pequena, vai dar BO. Tem que mudar a mentalidade. Tem que mudar a mentalidade, tem que entrar verdadeiramente para o encontro com Deus. Porque mente transformada vale mais do que comportamento modificado. Como assim, pastor? Nós precisamos tratar a causa e não o sintoma. Os sintomas, eles aparecem. É como às vezes quando estamos ali enfermos, você está com uma febre ali, né? Aparece um sintoma, a febre. Aí você vai lá e toma um comprimido, a febre corta. Mas a febre tem um motivo. Por que você está com febre? Tem algo de errado no corpo, precisa descobrir a raiz e precisa tratar a raiz. Precisa saber o que é que está acontecendo. Então o comportamento de Jacó, que foi de reconciliação, de humildade, de responsabilidade, mudou apenas como consequência da transformação de sua mente, após lutar com Deus. Então tentar mudar apenas hábitos externos, por força de vontade, tem prazo de validade. Pode parecer que mudou, mas de repente, você já viu isso acontecer em algum lugar? Olha, parece que a pessoa estava tão firme, de repente, nós, vira e mexe, nós vemos casos assim acontecendo. Por quê, pastor? Porque precisava tratar a raiz. Precisava tratar a raiz. Então, não adianta parar galhos. Nós temos que arrancar a raiz. Foi o que aconteceu com Jacó. Deus deve ter olhado para Jacó e falou, não vai adiantar arrancar os galinhos, Jacó. Tem que arrancar a raiz. Não é verdade?
Então a batalha psicológica e espiritual acontece na nossa mente todos os dias, diariamente. Você sabia que tem um estudo científico que aponta que temos cerca de 500 pensamentos intrusivos? 500, diga comigo, 500. Pensamentos intrusivos e negativos por dia. Aleluia, cutuca seu irmão e fala 500, meu irmão. Intrusivos e negativos por dia. O que é isso, pastor? Isso gera quase 2 horas diárias de bombardeio mental. Ó, o diabo te atacando, com coisas negativas, com pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos que a gente nem quer ter, mas de repente ele está lá. E aí você tem que combater com palavra, com jejum, com oração, muitas vezes expulsando espíritos malignos. São vozes sussurrando que, por exemplo, você não é bom o suficiente, você não vai conseguir, você não vai dar conta, você não vai conseguir trabalhar no encontro, não vai dar certo, você não vai conseguir liderar a célula, você nunca vai ter uma vida financeira abençoada, você nunca vai conseguir se casar. São pensamentos assim que vêm e bombardeiam a nossa mente diariamente, né? Ou alguns dizem assim, olha, você é refém das suas fraquezas, você nunca vai ser forte no Senhor, tá? Então são muitos pensamentos que vêm. Mas aí é o que nós precisamos entender durante a jornada, durante a caminhada, durante a nossa luta com Deus e a nossa luta com os homens. Eu creio que Deus deve estar lutando com você. Deus luta com os seus. Quando Ele quer transformar a nossa vida, Ele se põe no caminho e Ele começa a lutar com a gente. Para que algo aconteça na vida da gente, para que uma transformação aconteça na vida da gente. Então, a batalha psicológica e espiritual, ela acontece todos os dias. Mas tem algo muito importante na vida de todo crente, que é o redirecionamento da mente. Como dizia o ditado popular da vovó. Quem tem uma avó aí? Aleluia, levanta a mão aí. Uma avó que está sempre dando um ditado para você. Você tem aí? A vovó já dizia assim, ó. Você não pode evitar que um passarinho pouse, mas você pode ter coragem de decidir e evitar que ele faça um ninho. Então não tem como impedir um passarinho de pousar, mas você pode ir lá e tirar o ninho dele. Você pode criar essa coragem, ter essa coragem, né? Porque é preciso ter coragem para fazer isso. O que é isso, pastor? Nós precisamos de uma reprogramação da nossa mente pelo poder do Espírito Santo de Deus, para quebrar padrões destrutivos. Você acha que os padrões destrutivos e os pensamentos negativos não vinham na cabeça de Jacó? Durante aquele processo que ele estava passando, durante a fuga dele, você é um mentiroso, você é um enganador, Jacó. Você não passa disso, sua vida nunca vai dar certo. Você acha que ele não recebeu esses bombardeios também? Ele recebeu. O mesmo Satanás que atingia lá, atinge aqui também nessa era, nessa época. Então ele tenta o tempo todo. E queridos, nós precisamos entender que nós não temos condições de impedir pensamentos, eles vêm. Mas nós temos propriedade para redirecionar, aleluia, esses pensamentos, e permanecer, e até mesmo expulsar. Você tem essa autoridade. Então não adianta o pensamento vir e você falar assim, não, é que eu fiquei pensando, e aí o negócio tomou conta de mim, e eu não consegui redirecionar. Consegue sim. Deus te deu poder através do Espírito Santo para fazer isso, para combater e vencer o inimigo. A Bíblia nos chama de mais do que vencedores em Cristo Jesus. E então nós temos que ter a ideia clara na nossa mente que pensamentos podem contaminar a sua jornada do crescimento. Então você é um novo convertido, entregou a vida para Jesus, está vindo e os pensamentos bombardeiam a sua vida. E eles vêm contra você. Não tem como você controlá-los, mas tem como você redirecioná-los. Tem como você dizer, em nome de Jesus, sai daqui pensamento. Eu não sou perdedor, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele vai dizer, não, você está preso nas minhas mãos. Você vai dizer, não, eu não estou preso nas mãos de Satanás. Eu estou seguro nas mãos de Deus.
Você pode redirecionar o seu pensamento, o ataque que está vindo na sua vida, sabe por quê? Porque senão o seu pensamento pode ser contaminado. E aí você pode se perder durante a caminhada, durante a jornada. Sabe por quê? Porque tem momentos que você vai estar sozinho como Jacó. Hoje você está aqui no meio de muita gente, é muito bom. A gente cumprimenta, abraça, né? A gente volta para casa até mais feliz. Mas e na segunda-feira? E na terça-feira? E na quarta-feira, que você já tiver no terceiro ataque de mais de 1.500 ataques de pensamentos malignos de Satanás na sua vida? O que é que você vai fazer? Jacó estava sozinho naquele momento. Aleluia. Mas o Senhor estava com ele. Um homem poderoso apareceu lá e começou a lutar com Jacó. Aleluia. E Jacó disse para ele: olha, eu não vou soltar você enquanto você não me abençoar. Isso é redirecionamento de pensamento. Aleluia. É você dizer: olha, eu ando pela palavra, eu não ando por pensamentos negativos, por ataques malignos. Eles podem até vir, mas eles vão voltar por 7 caminhos. Aleluia. Porque a glória de Deus os afasta e os leva por esses 7. Aleluia. Glória a Deus. Então diga para o seu irmão: cuidado com o seu pensamento. Diga para ele: reprograme a sua mente pelo poder do Espírito Santo. Senão você pode perder muitas bênçãos durante a caminhada. Tem muitas bênçãos preparadas para você. Talvez você é jovem aí, né? Você está jovem. Aí os jovens têm um sonho de casar, né? Tem jovem que quer casar aí? Tem jovem? Quem quer casar, levanta a mão aí. Aí tem gente que quer casar, glória a Deus, é isso aí. Mas aí durante a caminhada os ataques malignos vêm. E aí você começa a desviar para a direita, para a esquerda. Mas a sua bênção está aqui te esperando. Aí em vez de você vir para o culto dos jovens, em vez de você ir para a célula, em vez de você vir para o culto de celebração, você vai para outro lugar. Você vai para outro lugar. E você começa a perder aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque as bênçãos do Senhor estão concentradas na presença de Deus. Aquilo que Deus tem para você, Ele quer entregar totalmente abençoado para você. Mas você não pode perder o foco da jornada. Jacó não perdeu o seu foco. Jacó colheu muitos frutos depois dessa luta. Anos mais tarde, Jacó enriqueceu, se tornou um homem muito próspero. Mas ele teve que passar por todo o processo. Então comigo e com você não vai ser diferente. Vai doer, vai ter uma luta. Porque o texto diz que aquele homem teve que tocar na coxa de Jacó. Teve que ferir Jacó para que Jacó o soltasse. Aleluia. Que nível que Jacó estava. Ele queria ser abençoado a todo custo. Mas o custo foi dolorido. O custo foi dolorido. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. E você vai vencer também. Então durante a caminhada, durante a trajetória, não pense que tudo vai ser só alegria. Nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter dores. Nós vamos ter perdas reais, às vezes, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, mas o Senhor é contigo, amém? O Espírito Santo, o Consolador, consola no dia do luto, aleluia! A presença de Deus continua com a gente, mesmo nos dias mais difíceis. O Senhor é conosco todos os dias. E aí foi quando Jacó recebe um novo nome, uma nova essência. Então Deus muda o nome de Jacó para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. É o significado do nome de Jacó. Aquele que luta com Deus e prevalece. Diga comigo: luta com Deus e prevalece. Você precisa prevalecer, meu irmão. Prevalecer na sua igreja local. Prevalecer na sua célula. Prevalecer para trabalhar no encontro com Deus. Você precisa prevalecer na sua vida diária cristã, lá na sua empresa onde você trabalha, lá na sua faculdade, lá onde você serve o Senhor. Você precisa prevalecer. Aleluia. Então ele entrou na luta, tentando controlar. Não é assim? Você conhece alguém que tenta controlar as coisas? As pessoas amam controlar uma a outra. As pessoas amam controlar. Amigos querem controlar amigos. Pais querem controlar filhos. Filhos querem controlar pais. Marido quer controlar a esposa. Esposa quer controlar o marido. As pessoas são assim. Mas Deus não trabalha assim. E porque Jacó entrou tentando controlar, mas ele saiu rendido. Aleluia. Deus não quer controle, Deus quer rendição. Aleluia.
Por isso ele enviou seus filhos para pregar o evangelho, não para controlarmos as pessoas, mas para oferecermos uma oportunidade de transformação, de salvação para elas. E quando elas dizem, eu quero aceitar Jesus. Quando uma pessoa levanta a mão, ela está dizendo, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ela está dizendo, eu me rendo. Eu não consigo mais controlar a minha vida. Foi o que aconteceu comigo. 19 de abril de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e disse, Senhor, eu não posso fazer mais nada. Eu já tentei controlar, não vai dar certo. Tá? Então, Jacó entrou nessa luta normalmente andando. Mas ele saiu de lá mancando. Ele saiu de lá com uma transformação que todos podiam ver. Quando você manca, todos podem ver. Alguém já mancou aí algum dia, aí só eu. Ah, mas tem gente que não mancou? Nunca, nem um calinho assim no sapato novo. Você calçou, deu uma bolinha lá embaixo. Você fica ali andando, alguém pergunta para você, por que você está mancando? Você está nesse vestido tão bonito, você está nesse sapato tão bonito, está mancando? Eu falo, pois é, não me preparei para calçar ele, né? É assim que acontece. Ele entrou normalmente e saiu mancando. Mas teve um diferencial. Ele saiu completamente dependente de Deus. Às vezes queremos depender de Deus, mas não queremos sentir a dor de sermos apertados na coxa. A coxa é a parte mais íntima de uma pessoa. É a parte mais íntima de uma pessoa. E é onde Deus trabalha na gente. Porque Deus sabe que tem áreas da nossa vida que Ele precisa trabalhar, que Ele precisa tocar, para que nós sejamos completamente dependentes dEle. E vira e mexe. Quando precisar, Ele vai fazer isso. Ele faz isso. Ele já fez isso em mim e tenho certeza que já fez isso em você. E vai fazer na vida de pessoas ali no encontro com Deus também. Vai fazer também na vida da sua família, porque existe uma promessa sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas esse servir ao Senhor, irmão, e toca ali, e toca na gente, e toca nas pessoas ao qual você está orando. Você olha para a circunstância, parece que Deus não está movendo, né? Você olha na vida da pessoa, parece que ele não está nem aí com Deus. Mas de repente o Senhor vem lá e toca uma vez. Ele vai lá e toca de novo. E esse tocar vai quebrantando a gente, vai quebrantando a nossa realidade, o nosso coração. E a pessoa começa a se voltar para Deus. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó começou a despertar para a sua vida, ele viu quem ele era, um enganador, um usurpador. E assim com a vida da gente, quando Deus chega na vida da gente, a gente consegue enxergar quem a gente é. De verdade mesmo. Sim, porque para Deus não tem como você falar assim, o Senhor fala, quem que é você, filho? Eu sou gente boa demais, eu sou bom e bonito, mas Deus conhece a gente. Lembra da pregação do pastor Domingos aqui? Muita gente, nós queremos ser Davi, mas nós somos Golias mesmo. É isso que Deus está falando para a gente aqui nessa noite. Tá? Então a gente precisa descer nas mãos do Senhor o tempo todo. E concluindo essa palavra, qual que é a intenção de Deus, pastor? Deus não quer apenas melhorar o que você faz, porque nós queremos melhorar as coisas que fazemos, mas Ele quer transformar quem você é. Deus não está preocupado com o ambiente externo, Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com a gente. Ele quer que você tenha um encontro com Ele. Ele quer que os seus amigos tenham um encontro com Deus. Ele quer que os seus colegas da escola tenham um encontro com Ele. Aleluia! Sabe, eu agradeço todos os dias pelos nãos de Deus. Você já agradeceu quando Deus te deu um não? Quem aqui já recebeu um não de Deus assim, bem dado mesmo? Ah, gente, muitas vezes nós reclamamos dos nãos, mas a gente tinha que aprender a agradecer mesmo. Porque muitas vezes nós pedimos que Deus mude cenários externos. Mas Ele nos diz não para nos proteger. Muitas vezes a gente está orando com essa oração, Senhor muda isso, Senhor muda aquilo outro, Senhor muda aquilo outro. Aí Ele fala assim, não, eu não tenho nada com isso. Eu não tenho compromisso nenhum com o ambiente externo. O ambiente externo é meu. Eu tenho um compromisso com você. Eu quero gente, eu quero coração.
Eu quero pessoas. Foi por isso que meu filho morreu. Foi por isso que Jesus morreu. Jesus morreu por pessoas. Então ele não entrega algo grande se a nossa estrutura interna ainda não estiver pronta para gerenciar a bênção. Senão nós nos perdemos. Senão nós nos perdemos. Então muitas vezes eu não vou receber algo, você não vai receber algo. Não se preocupe. Fica no não de Deus. Agradeça o não de Deus hoje. Deus tem coisas ainda melhores para você. Deus tem outros sims e também vai ter outros nãos. Agradeça os nãos de Deus na sua vida. Então, não adianta encher as mãos com mentalidade antiga. Não adianta querer que tudo ao seu externo mude, se você não está dando acesso ao seu coração para Ele. Ele quer mudar a sua história. Ele tem um chamado para você. Ele te chamou, Ele falou com você. Ele entregou profecias para você. Mas você está olhando para o ambiente externo. Mas Deus não tem nada com o ambiente externo. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida. A estrutura interna precisa estar adequada para receber e para usufruir. Foi o que aconteceu com Jacó. Crescimento verdadeiro acontece com uma transformação interna, com o batismo de Jesus. O Senhor chegou na vida de Jacó, e ele teve aquele batismo, aquele encontro com Deus. Batismo é início, a palavra batismo é início. Ele teve aquele início dele, ele teve aquele encontro com Deus. Você lembra quando você teve um encontro com Deus? Quem lembra aí? Você lembra? Aleluia, aquele impacto tão poderoso, que mudou toda a sua estrutura. Então esse crescimento verdadeiro, ele acontece com uma transformação interna. E começa com o batismo com Jesus, o encontro com Ele. E aí, querido, nós precisamos estar atentos, porque as pessoas estão querendo conquistar o tempo todo, e não é errado conquistar. Mas conquistas, grave isso, elas vão impressionar os homens. Elas vão impressionar as pessoas da sua empresa. Elas vão impressionar muitas pessoas da sua escola. Mas a essência, ela toca o coração de Deus. A essência. Por isso o legado versus a herança, né? A herança alguém deixa para você, mas o legado a pessoa deixa dentro de você. E Deus quer deixar algo dentro da gente, não no ambiente externo. Tudo isso aqui que é externo, no dia do arrebatamento, tudo, nada, tudo vai ficar, nada vai. Mas teremos um corpo glorificado e subiremos com o Senhor. Aleluia! Bendito seja Deus. Por quê? Porque Ele deixou um legado dentro de cada um de nós, que chama-se Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então o convite é entrega. A pergunta crucial não é o que precisa ser ajustado na sua vida externa, mas se você está disposto a ter uma vida transformada por Cristo. Você está disposto a ter uma renovação de mente? Pastor Joito ministrou quinta-feira aqui e falou da renovação do pensamento. Pensamentos que mudam, aleluia! Então, o passado de Jacó é lançado no mar do esquecimento. Jacó teve um encontro com Deus. E aí, queridos, um convite, eu quero deixar um convite para você nessa noite, para você entregar a sua vida para Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o seu passado é lançado no mar. No mar do esquecimento, o Senhor não irá se lembrar. Talvez você vai sentir algumas dores, vai precisar ajustar algumas coisas, mas Ele não vai te condenar por aquilo que você fez, porque você já recebeu o perdão de Deus. Você já recebeu o perdão de Deus. Então eu quero fazer um convite para você nessa noite: entregue a sua vida para Jesus. E também quero fazer um convite para você também pregar o Evangelho, para que pessoas possam ter um encontro com Deus, assim como Jacó teve. E que você também possa levar pessoas a fazerem uma decisão por Jesus. Por quê? Porque se não nascer de novo, não vai ver a glória de Deus. O importante é nascer de novo, irmão. É entregar a vida para Jesus. Quando você entrega a vida para Jesus, você começa a ver a glória de Deus. Você começa a ver aquilo que Deus está fazendo. Você começa a entender: meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Você já falou isso? Por que eu não entreguei minha vida para Jesus antes? É muito bom. Porque você entregou a vida para Jesus e agora você consegue entender isso, mas antes você não conseguia.
Então Deus é maravilhoso demais, Deus é muito bom. Sabe, a minha oração nessa noite é que venha um batismo de mudança de mentalidade sobre nós, aleluia. Que venha um batismo de mudança de mentalidade. Ei, entra lá na sua despensa espiritual e pega aquela frigideirinha sua, piquititinha, que não cabe qual que é um peixe grande aí, pastor Júlio? Um pacu daqueles grandão, dourado. Pega aquela frigideirinha sua e joga fora, porque ela não serve. As coisas de Deus são grandes. Você precisa começar a pensar grande. Pastor Júlio também ministrou uma palavra na outra quinta aqui, acho que foi ele, que falou sobre os pensamentos grandes, né? Você precisa pensar como o Senhor. Ah, querido, você precisa comprar uma frigideirona enorme, daquela bem grande, que cabe lá um pirarucu, um tucunaré. Você põe lá uma manteiga lá daquela boa, né? E você faz um tucunaré na manteiga. É isso que o Senhor quer te dar. O Senhor quer dar um tucunarézão bem grande mesmo para a gente. Mas muitas vezes a gente está com a frigideirinha pequenininha. Então a mentalidade precisa ser mudada na nossa vida, na nossa mente. Sabe, você não pode sair daqui nessa noite apenas decidindo fazer o melhor. Não, pastor, eu vou sair daqui, vou fazer o meu melhor. Não, você precisa sair daqui disposto a ser transformado, tornando-se uma pessoa melhor. Tornando-se uma pessoa melhor, ou seja, você precisa passar pelo processo de Deus. Então, quando a mente é transformada, a vida nunca mais é a mesma. Sua vida nunca mais é a mesma. Quando você entende os pensamentos de Deus, a sua vida não é mais a mesma. Você consegue entender os mistérios mais profundos de Deus. Você consegue entender. Já aconteceu de Deus mostrar um mistério para você e você conseguir entender? É a graça de Deus, é a glória de Deus. É mudança de mente, é mente transformada. Você está conectado com Deus e Deus está conectado com você. Então, quando isso acontece na vida de Jacó, Jacó muda a sua história, ele reconcilia-se com seu irmão. Ele achou que seu irmão ia pegar ele, ia esganar ele, ia matar ele. Mas muito pelo contrário, houve uma reconciliação. Sabe por quê? Porque Deus é que faz todas as coisas. Deus não quer controlar ninguém, Ele quer corações rendidos. Deus quer corações rendidos. Quando a mente transformada, uma vida nunca mais se torna a mesma. Então, como fazer isso, pastor? Romanos 10, 9 e 10 diz assim: pois, se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Aleluia! Porque é crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus. E com a boca é que se confessa a sua salvação. Então a gente começa a vida com Deus orando, pedindo, falando com Ele, confessando a necessidade de ter a sua vida transformada. Você sabe que precisa ter uma vida transformada. Você sabe por onde você andou, você sabe o que você já fez. E você precisa ter uma mudança de transformação de mente na sua vida. Inclusive confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Existem muitas pessoas que estão assim. Não só você que está aqui nessa noite. Mas tem pessoas no trabalho, na escola, na sua rua, na sua vizinhança, que também estão precisando fazer essa oração. Elas estão precisando confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Elas estão tentando transformar a vida, pelos bens, pelas riquezas, pelas posses, mas elas não vão conseguir. Elas vão ficar ricas, bilionárias, mas ainda estarão com um vazio dentro do peito. Eu conheço pessoas assim, que parece que tem tudo, mas não tem nada. Ela precisa entregar a vida para Jesus. E quando ela entregar a vida para Jesus, ela vai encontrar a verdadeira alegria. Ela vai encontrar a verdadeira riqueza. Ela vai encontrar a verdadeira paz. Ela vai encontrar. Então você é filho e filha amada, ainda que sua essência seja como de Jacó, ainda que você seja como um enganador, você precisa Deus te transformar em um Israel, em um campeão com Deus. Israel significa ser campeão com Deus, aleluia, aquele que recebe uma vida nova,
tudo se faz novo. Deus tem algo novo para você. Basta você entregar a vida para Jesus. Deus tem algo novo para essas pessoas que vão no encontro com Deus. Que você talvez esteja em dúvida, será que eu levo a inscrição para ele? Será que eu não levo? Leva, criatura, vou falar aqui. Leva essa ficha, pega essa ficha, leva para ele. Passa ali, pega comigo no final. Eu já faço uma oração com você, você leva a ficha abençoada, e quando chegar lá, ele vai dizer, eu vou para o encontro, consegui mudar a minha escala do sábado, vou ficar sexta, sábado, domingo sem trabalhar. Eu vou nesse encontro. Você acredita nisso? Você recebe essa palavra? Deus quer mudar a história dessas pessoas. Porque quando eu e você chegamos no encontro, nós éramos como Jacó, enganadores. Eu, pelo menos, era assim. Eu era um mentiroso de carteirinha. Eu mentia para mim mesmo, eu me impressionava que até eu acreditava na minha mentira. Eu era tão bom mentiroso que até eu acreditava nas mentiras que eu contava. E foi essa situação quando eu entreguei minha vida para Jesus. Como de Jacó. Estou falando com propriedade para você da vida de Jacó. Eu era um Jacó na vida. E Deus mostrou para mim, você é um mentiroso. Você é um enganador. Mas eu tenho algo para você. Eu tenho transformação para você. Eu tenho mudança de mentalidade. Eu tenho bênçãos para você. Eu tenho ministério para você. Eu tenho uma esposa para você. Eu tenho uma filha para você. Eu tenho uma igreja local para você congregar. Nós podemos caminhar durante toda a vida. E quando você terminar sua vida física, você estará na eternidade comigo. Porque os meus florescem para a eternidade. Aleluia! A morte não é um problema para nós. A morte não é um problema para nós. Aleluia! Glória a Deus. Sua vida, tudo que você fez, é jogado no mar do esquecimento. Alguém já viu um oceano aqui? Quando você vai no mar, você olha aquela imensidão, joga lá no mar do esquecimento. Não tem nenhum corajoso que vai pular lá no meio do oceano. Vai falar, peraí, eu vou trazer aqui lá do passado, esse aqui que o irmão José fez. Aí ele mergulha lá no mar. Quando ele chega, está cheio de tubarão com a boca aberta para pegar ele. Ninguém faz isso. Por quê? Porque o Senhor mesmo encarregou de colocar esses animais tão ferozes no mar. Para ninguém ter coragem de ficar indo para lá. E quem faz isso? É Satanás. Satanás vai lá e vira e mexe, ele quer trazer, lembra? Está entre os 500 pensamentos negativos de batalhas espirituais. Não, Justino, mas eu sei o que você fez no verão passado, Justino. É o que o Satanás fala. Mas aí Justino fala, não, eu sou o mais cheiroso da galáxia. Você está muito enganado. E eu estou na igreja onde tem os mais bons e bonitos da terra. Aleluia! É assim que Deus faz. Deus lança no mar do esquecimento. E você toma a sua vida com Deus e continua indo para frente. A Bíblia diz, quem poderá nos separar do amor de Deus? Será que principados podem nos separar do amor de Deus? Demônios podem nos separar? Será que as coisas vãs desse mundo podem nos separar do amor de Deus? Aleluia, eu quero estar com Deus juntinho todos os dias da minha vida. Até nos momentos mais difíceis eu quero estar com Ele, aleluia. Davi era assim nos momentos das maiores dificuldades, pode ler os salmos. Davi passou por tantas lutas, por tantas dificuldades, inimigos os perseguindo, mas ele estava ali com a presença de Deus. Aleluia! Então a pergunta é, quer crescer? Quem quer crescer aí? Não, vou perguntar de novo, quem quer crescer? Aleluia! Mas tem que passar pelo processo da transformação interna. Mais do que mudar o seu comportamento, Ele quer transformar a sua mentalidade. Porque quando Ele começar a mudar a sua mentalidade, as partes externas vão fluir naturalmente. Porque a boa árvore dá frutos bons. Frutos muito bons. Então a decisão hoje é, mude a sua mentalidade. Fala para o seu irmão, mude a sua mentalidade. E aí eu quero encerrar com algumas perguntas. Você reconhece esta necessidade de colocar os seus pés na jornada de crescimento? Você reconhece isso? Foi porque Jacó fez isso. Ele reconheceu que ele precisava mudar. E ele falou, eu não saio daqui, você não sai daqui enquanto não me abençoar.
Será que você está disposto a dizer para o Senhor: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu vou ficar o tempo todo aqui e não vou sair enquanto o Senhor não me abençoar. Você está disposto? E quando Ele começar a tocar na sua coxa, e você vai ser tão abençoado que Ele vai ter que tocar na sua coxa. Ele vai ter que ferir você. Ele vai ter que entrar para tratar, na verdade, as feridas que ainda estão abertas na sua vida. Ele vai ter que trabalhar na sua vida. E vai doer, irmão. Fala para o seu irmão: vai doer, irmão. Fala para ele: mas é assim mesmo. Fala para ele assim: se foi com Jacó, vai ser com a gente também. Fala para ele: é perigoso você sair mancando também. Mas é melhor a transformação ser vista dentro da gente, externamente. Mas precisa começar internamente. Dentro da gente. Aí a pergunta é: você quer sofrer? Você quer passar pelo processo de transformação? Porque muitos querem crescer, mas não querem passar pelo processo de transformação. Precisa passar pelo processo de transformação. Se você quer passar por esse processo de transformação, eu quero convidar você a se colocar em pé nessa hora. E eu quero convidar você a sair do lugar e vir aqui na frente. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu preciso ter a minha vida transformada. Eu não quero mais ser um usurpador, um enganador, mas eu quero ser um campeão com Deus. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Se você está aqui nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, ou você que quer reconciliar com Deus. Pastor, eu não estou legal, eu preciso reconciliar com o Senhor. Então sai do seu lugar, eu quero orar com você. Tem alguém? Talvez você não consiga sair do seu lugar, mas levante a sua mão aí onde você está. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Não deixe para amanhã, amanhã pode ser muito tarde. Amanhã poderemos não estar aqui mais. O arrebatamento da igreja pode acontecer nesse intervalo. Em qualquer momento, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas se você tiver entregue a sua vida para Jesus, o Espírito Santo faz morada em você. E no dia do arrebatamento, você vai ter o corpo glorificado. E você vai subir com Ele. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus ou quer reconciliar? Você sabe que precisa voltar para Ele. Não adianta você ficar acreditando nas filosofias desse mundo. O Espírito Santo está falando com você mesmo. Você está ouvindo muita coisa. Na internet, na faculdade. Você ouve filósofos. Você ouve homens importantes. Mas você precisa começar a experimentar a presença de Deus. Porque não tem como ficar explicando o Senhor. Não tem como ficar explicando milagres. Você precisa viver os milagres. Você precisa chegar-se perto desse Deus. Você está aqui nessa noite e precisa reconciliar-se com Ele. Sai do seu lugar, eu quero orar com você. O Senhor está dando um tempo para você vir. O outro apelo que eu quero fazer a você é: nós vamos ter um retiro do encontro com Deus. Sexta-feira estaremos saindo, se Deus quiser. E eu quero convidar você a ir no encontro com Deus. Talvez você nunca foi. Passa ali, faz sua inscrição. Quero convidar você para ir para Peniel. Assim como Jacó foi. Num lugar onde vai estar só você e Deus. E o texto diz: eu vi Deus face a face. E a minha vida foi transformada. Tem uma promessa nesse retiro, que quando você vai lá e você tem um encontro com Deus, a sua vida vai ser transformada. Se você fizer como Jacó fez, Ele vai ter o prazer em te abençoar. E a sua vida vai ser transformada. Minha vida foi transformada. Um dia eu entreguei minha vida para Jesus num culto como esse, num domingo à noite. E aí alguns meses depois eu fui num retiro como esse. E ali eu tive o meu face a face com Deus. E a minha vida foi transformada e passei no processo. Foi dolorido. Teve momentos muito doloridos lá. Poderia até contar para você, mas não há mais tempo hábil para isso. Mas eu posso te contar lá no encontro. Eu vou estar ministrando algumas palavras e eu posso contar esse testemunho lá. Então quero que você faça a sua inscrição. Não vá sozinho, convide mais alguém. Convide um amigo, uma amiga que precisa ter um encontro com Deus.
Todos precisam ter um encontro com Deus. Então quero convidar você a convidar pessoas para estarem ali em nome de Jesus.